e estou aqui, né, para poder estar partilhando um pouquinho dentro desse tema, né, família, maternidade, dom de Deus. Por que não ter filhos? Quando eu coloquei no stories do programa, né, por que não ter filhos? Eu estou perguntando, então logo eu tenho que pensar para responder a determinada pergunta que a pessoinha colocou lá, que foi eu. Que não nos pede um pouco mais de tempo, de pensar, de refletir. Cada vez mais isso tem provocado e a rede social tem facilitado esse tipo de situação, onde você não precisa nem pensar muito e nem refletir muito sobre determinados assuntos. Então, eu cá, pensando com os meus botões, pensei assim, interessante. Na verdade, a gente fica em busca de uma tal praticidade, né? A gente escuta muito isso. Não, isso é prático, eu gosto de coisas práticas, porque eu não tenho tempo, eu tenho que aproveitar o meu tempo. E aí eu trago de novo para nós a seguinte pergunta: como que eu tenho aproveitado o meu tempo? Como eu tenho aproveitado o meu tempo? E, refletindo e pensando, eu disse assim: é a praticidade nos conduzindo para a superficialidade. Cada vez mais que eu quero respostas rápidas, exatas, que eu não tenho que pensar e raciocinar, que eu não tenho que refletir, assuntos que eu leio ali. A gente tem até uma brincadeira que quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp que a gente recebe que é muito longa, a gente brinca assim: vamos esperar virar filme, que aí eu vou lá e assisto. Não sei se vocês já fizeram, eu já brinquei muito assim. Não sei se você já fez isso. Pode contar, conte tudo. Mas aí talvez você está falando assim, então tá. Mas o que tem a ver, Juliana, tudo isso com o tema que você está propondo para a gente refletir hoje? Tem muito a ver. Nós podemos cair nesse ritmo acelerado que a vida tem nos proposto a cada vez mais e tem que ser tudo para agora, para ontem, para esse exato momento, porque eu não posso perder tempo. Nós começamos então a distanciar de quem nós somos. Perder de vista quem somos de fato. Quem? E aí eu trago, é claro, aqui a mulher, eu e você, né? Peço licença aí aos homens de plantão. A mulher, ela foi criada por Deus, a ajuda necessária, a auxiliadora, né, a auxiliar ali do homem, dotada de uma essência feminina, genuína, uma essência própria dela, que está dentro dela, está dentro de mim, dentro de você, essa essência. Nascemos para algo, nascemos. Deus nos criou com uma finalidade. Ele sonhou, Ele pensou em mim e você com detalhes, com uma forma exata, para então ali auxiliar o homem, estar ali sendo essa ajuda necessária. E viver essa essência com intensidade. Então, quando eu me apego a tudo que é rápido, tudo que é passageiro, aonde eu fujo de refletir e de pensar e de trazer para mim quem é a Juliana, para que a Juliana está neste mundo, eu começo a distanciar de quem eu sou, do que me realiza de fato. E aí é onde nós corremos este risco de perdermos de vista a nossa essência feminina,
ela no todo, no mais profundo que ela nos traz, que ela nos dá dentro de nós, que já está em nós. Aí vamos lá, vamos seguindo, né? Tá, mas por que esse tema? Por que não ter filhos? O que tem a ver? Eu sou mulher, e aí? A mulher, ela nasceu já com o dom de gerar filhos. Deus não colocou um útero na Juliana, os nossos órgãos reprodutores aí apenas para nos enfeitar. Ele nos criou, né, para estar ali então, sendo essa ajuda necessária para o homem e para gerar vida. Olha que lindo que Deus fez, sonhou, pensou, desenhou a Juliana e você que está aí agora, mulher. E, olha bem, eu vou lendo aqui na minha colinha para eu não perder. E o que isso tem, né? Por que a mulher nasceu já com esse dom de gerar filhos? E, se não caminho para esse fim, eu me perco traindo a minha própria essência. Digo porque já ouvi muito, e já ouvi de mim mesma, muitas vezes, alguns comentários e algumas frases que talvez você vai se identificar com elas, você mulher, talvez você já tenha falado algumas. Eu lembro já de determinados momentos da minha vida eu falar algumas. Vamos lá. Eu não devo ter filhos, né, no momento, porque eu não tenho condições financeiras para ter e sustentar meus filhos. Ou então eu posso também cair na tentação de dizer assim: o mundo está cada vez pior. Como que eu posso então querer ter filhos? Esse mundo está muito ruim, está muito cheio de coisas como que eu vou colocar um filho no mundo? Como que eu vou lidar com toda essa realidade que a gente está vivendo? Ou então eu posso dizer assim: eu não estou pronta para ser mãe. Digo aqui exclusivo às mulheres, né, que já são casadas, ou então mulheres que estão aí prestes a casar e que já pensam na maternidade e já, né, sonham com a maternidade, ou elas já se programam já dentro dessas frases, né, já começa a colocar isso dentro delas, dentro de mim, eu colocando. Antes de casar eu já tinha alguma dessas frases incutidas dentro de mim. Não estou pronta, né, para ser mãe. Eu vou casar, vou ficar 1 ano, 2 anos ainda namorando e depois eu então decido se eu vou ser ou não ser mãe. Ou então porque eu sou estéril, porque meu esposo é estéril. Ou então porque eu decidi discernir a minha vocação e quero então seguir a vida religiosa, quero ser uma religiosa, né? Quero ser uma consagrada, uma freira. Ou então você está agora aí, como eu, porque eu já fiz todos os exames e constatei que eu não tenho nada, mas a gravidez, a maternidade não bate à minha porta e não chegou até mim. E eu me frustrei, porque quando eu digo aqui, me coloco dentro dessa frase, é porque eu vou mais para frente falar um pouquinho que eu tive fases também em que eu precisei de muito cuidado e de muita ajuda para compreender o plano de Deus na minha vida. Mas aí você poderia até, você que está aí, se você tiver alguma frase que você já tenha dito, não tenha vergonha não, tá? Ou se você ainda não arrumou o seu José, né, talvez você ainda está aí à espera dele, já comece a trabalhar essas questões em você. Já é um bom ponto de partida você já começar a refletir o sentido da família e da maternidade como dom de Deus. Então vamos seguir.
Existem inúmeras respostas que eu já ouvi e que talvez você já disse ou tenha ouvido também. Mas trazer esse assunto aqui é muito pertinente, porque cada vez mais nós percebemos que essa lista que eu disse, que eu citei aqui, ela tem aumentado cada vez mais, com muitas mais justificativas, com muito mais argumentos de que, na verdade, ter filhos não é um bom negócio, não é bom. E por outro lado, eu me deparo, tanto nos atendimentos de oração, nas conversas, nos posts muitas vezes que eu vejo, nas partilhas, talvez a mulher que não tem condições hoje ainda de ter um filho, que talvez já tentou por diversas vezes e não conseguiu, e que se sentem frustradas e até adoecem. Ei, minha querida tia, Helena Viol, Bia, que lindo! Seja bem-vindo, gente. Então vamos lá, vamos seguir. E que chegam até a adoecer. Vou dizer uma frase aqui, que fique bem claro para mim e para você. Deus desenhou um plano perfeito na vida da humanidade, mas é preciso o sim da Juliana e o seu sim, pois o Deus amor nos fez livres. Não somos bonecas, não somos fantoches, somos livres. Ele nos fez livre para escolhermos fazer a sua vontade. Mesmo ele sabendo que a nossa realização está em fazer a vontade dele, ele nos deu essa liberdade de dizer sim ou não. E eu digo para você que entro aqui na nossa primeira palavrinha, família, Família, como dom de Deus, bendita família. A família, gente, ela é um dom de Deus. Nós precisamos compreender isso à luz da palavra de Deus e não aos nossos próprios conceitos e preconceitos. Vamos buscar na Bíblia então. Quando a gente pega lá a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, 22, eu vou ler só alguns trechos aqui. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequada. O Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Ela se chamará mulher porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. Palavra do Senhor. Dessa união do homem e da mulher, nasce então o quê? A humanidade. E o homem e mulher, cada um com sua essência própria, dentro do seu ser. O ser de cada um. O ser homem, a essência do homem, a essência da mulher. Ele então une ali aquele homem e aquela mulher para então utilizar deles para que nasça então a humanidade. Olha que lindo que Deus é. Olha que grande missão que Ele confia, a nós. E aí lá no Evangelho, de Gênesis, vamos pular lá para o Evangelho. No 6º mês, narrativa de São Lucas, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E foi enviado a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi.
e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deixa eu seguir aqui, senão eu faço confusão, gente. Deus escolheu para nascer no ventre de uma mulher já comprometida em casamento, prometida a José. Maria, pronta lá para se casar, né, com José, ela então é visitada por Deus através do anjo Gabriel. E olha que chique, que lindo. Deus então, deixa eu ver aqui, gente, não posso perder. É visitada por Deus por meio do anjo Gabriel e diz assim. Eu pulei aqui uma parte, é onde o anjo então diz a ela, né, o plano de Deus a se realizar na vida dela, e ela então diz o seu sim a Deus. Deus então se faz homem, nascido em uma família, a qual ele nasceria para então realizar o plano da salvação na humanidade. Então, olha bem, o anjo visita ali Nossa Senhora, Deus visita Nossa Senhora através do anjo, ela diz sim à vontade de Deus, mesmo estando já prometida a José, mas Jesus então nasce ali já numa família, Maria, José, Maria e Jesus. Família, a família, gente, a gente tem que trazer isso bem claro aqui. Quando nós tratamos de família, é bom lembrarmos que família a gente encontra dificuldade, não encontra? Encontra dificuldade. Temos dificuldade, sim. Mas a família, apesar de às vezes muitos problemas encontrados, muitos desacertos, muitos sofrimentos, ela é uma bênção. E sem dúvidas, ela é indispensável na minha vida e na sua vida. O próprio Deus quis nascer em uma família, no seio de uma família. Porque a família é justamente aquele lugar aonde é o nosso canto, a nossa tribo, aquela que parece com a gente, que tem a nossa cor, que tem a nossa voz, que tem o nosso jeito. Eu tô mentindo, gente? A família é um dom de Deus, é um projeto de Deus, Fabiana, minha prima está dizendo aí. É um projeto de Deus. E aí nós vamos para outra parte. Maternidade. Bendita maternidade. Deus abençoou a mulher para assim participar da criação, gerar vida. A mulher já nasce com esse dom, o dom da maternidade. Dentro dela, dentro de mim e de você, mulher, já está aí o dom de ser mãe, o dom da maternidade. E isso, infelizmente, muitas vezes trazido para as conversas, para os diálogos, para as redes sociais, para bandeiras levantadas aí, mas interpretações. É onde eu disse que a gente se distancia do sentido, do que é de fato a bendita maternidade. Eu me afasto quando eu começo a dar ouvido a assuntos que fogem da essência que traz o ser mãe. Olhe bem, se eu estiver falando loucura, vocês me dizem, mas eu já ouvi. Não nasci para ser mãe. Eu não tenho a obrigação de ser mãe. Outra coisa também,
meu corpo, minhas regras. Tem também aquelas pessoas que dizem assim, eu estou muito nova ainda e eu acho que eu preciso ainda trabalhar muita coisa que não é meu jeito não, eu não tenho muito jeito com criança não. E aí, eu digo para vocês, a maternidade, ela não é um adereço, não é um enfeite, não é algo que a gente usa quando a gente quer, que a gente utiliza quando a gente bem entender que é hora de utilizar, que a gente vai fazer uso quando a gente quiser. Não é. Embora eu digo para você, se você, igual a Catarina está falando aqui, ó, eu já usei muito essa frase, eu não vou conseguir ser mãe. Olha bem, eu quero dizer para você que está aí, não se sinta culpada, tá? Não se sinta, sabe por quê? É a própria sociedade que vai trazendo certos argumentos e teorias que vão tentando fazer disso a nossa verdade. E começam a colocar tantas coisas que a gente começa a pegar e tomar posse. Eu também já disse coisas que eu me arrependo, mas que hoje eu compreendo que era porque eu estava fugindo de refletir, fugindo de pensar. Eu volto lá no início da live, onde nós falamos da questão da importância de refletir, de pensar, não fugir disso. Eu quero provocar a mim e a você, mulher, nos levar a refletir sobre o sentido da família, sobre o sentido da maternidade como um dom de Deus, um presente de Deus, onde o homem e a mulher se realizam plenamente quando vivem a experiência sobrenatural do sim à vontade de Deus. Eu não sou mãe biológica, mas dentro de mim, gente, tem um lugar tão grande, mas um lugar tão grande, tão imenso, tão largo, que deseja ardentemente ser mãe. Eu sempre desejei ser mãe, sempre gerar filhos, ter a barriga grande, passar a mão na barriga, ver o neném mexendo lá dentro. Eu sempre desejei ser mãe. É como se faltasse um pedaço de mim. E eu compartilho disso com muitas mulheres que me procuram em oração e muitas mulheres que falam desse desejo e de não terem conseguido realizar esse sonho, esse tão sonhado dom que é o da maternidade, que é gerar filhos. Eu sou casada há mais de 15 anos, eu e meu esposo também sempre desejou ser pai. Ele sempre quis ser pai, isso também está no homem, né? O desejo de ser pai. E nós nunca evitamos. Eu lembro muito bem que eu busquei, e ele também, instrução, formação na igreja, né, de como nós iríamos proceder, porque nós não queríamos evitar com métodos, né, que a igreja não nos orientasse. Nós queríamos sermos totalmente abertos à vida. E assim nós fomos. Mas os anos passaram e isso não aconteceu. Eu não consegui engravidar. Hoje eu estou com 41 anos. Eu ainda posso ser mãe, se Deus assim quiser, né? Eu digo mãe, né, biológica. Eu ainda posso ser mãe biológica, se Deus assim quiser e permitir. Mas foram muitos exames feitos, elaborados, e chegamos à conclusão que nós não tínhamos nada, mas a gravidez não chegava. E eu passei por muitos momentos difíceis no início do meu casamento,
por estar nessa situação, nesse quadro onde eu desejava e não conseguia, né? Então, eu tive que passar por várias etapas. Eu digo aqui que eu tive que subir, né, degrau após degrau, um de cada vez, para poder então compreender o que Deus estava querendo com tudo isso, o que Ele queria comigo, o que Ele queria com meu esposo, qual era a maternidade que Ele queria nos confiar. E muitas vezes, gente, a gente entra numa tentação de se comparar, né, com outras mulheres. Isso é um erro. Se comparar a outras mulheres. Ah, mas a fulana tem tantos filhos e não sei o que, e papapá, e eu não tenho. E aí cada vez que você recebe a notícia de que alguma amiga ou amigo está grávida e você não, ah, meu Deus, aí você chora e tal. Você chega lá todo mês, você vai olhar, faz o exame, aí dá negativo. Aí você vai ao médico, o médico fala assim, seus exames estão ótimos, vá para casa que hoje você vive um dia belo para ser mãe. Você está aí, ó, ovulando, tá tudo certinho com você. Vai lá, namore com o seu marido. Você vai ser mãe. E aí você enche de esperança, vai lá. E aí depois a menstruação desce, vem a decepção. Então eu passei por tudo isso. Mas foi muito necessário. E como eu faço parte da comunidade Reviver, por um bom tempo eu passei por um período de negação, onde eu não falava muito sobre esse assunto, porque eu me fechei muito. E aqui eu abro um parênteses para você, mulher, não se feche, procure pessoas para você conversar e assuma para você e para a sociedade o desejo que você tem de ser mãe. Isso é importante, isso é libertador. O dia que eu assumi isso, literalmente, que eu queria ser mãe e gritei para o mundo inteiro ouvir, foi uma libertação, embora todo mundo já sabia que eu queria, né? Que eu sempre desejei. Mas eu quero dizer e chamar a atenção para você agora, preste bem atenção. Eu precisei passar por várias fases na minha vida para sair da posição de vítima e assumir que não existem justificativas para me fechar a vida. E talvez você esteja pensando assim, como não lhe foi tirado? Como não lhe foi tirado, Juliana, então o dom da maternidade, se você não engravidou? Se até hoje você não gerou filhos? Eu digo para você, eu afirmo para você, com muita propriedade, Deus não me tirou o dom da maternidade. Eu o tenho, como você também o tem. Você, mulher, já nasceu com esse dom e ninguém pode te tirar. Deus te fez assim. A maternidade, ela é tão intensa, de valor, ela é tão alta, ela é tão elevada, né? Ela é tão de Deus, que ela nos leva para um lugar fora da gente. Um lugar onde você quer se doar, que você quer se dar por inteiro. Diante de qualquer que seja, né, a circunstância, a realidade, Deus, Ele nos coloca no lugar necessário para que nós sejamos de fato a ajuda necessária, para que nós de fato exerçamos a maternidade justamente naquele lugar ali que Ele nos chamou a viver a maternidade. Não sei se eu estou conseguindo ser clara,
Mas eu quero entrar num ponto aqui que também lidou com ele, tive que lidar com ele pessoalmente e tenho que lidar com ele quando eu converso, quando eu atendo uma mulher em oração, quando eu converso com um amigo, uma amiga, que é sair da posição de vítima. Olha, na minha comunidade, eu tenho comadres, eu tenho afilhados, né? Eu sou madrinha, eu e meu esposo somos padrinhos do João Paulo, somos padrinhos da Sofia, e lá tem uma gama de irmãs, irmãos, casais que geraram filhos, mas eles nunca nos fizeram sentir menos pelo fato de não termos gerado filhos. Nunca. Nunca. Mas muitas vezes nós podemos encontrar pessoas tão machucadas, feridas por não terem filhos, até mesmo pelas palavras escutadas, porque eu já ouvi cada coisa que vocês não têm noção. Coisas que de levantar os cabelinhos, de te colocar lá embaixo, assim, de tipo assim, maternidade é dom, né? Então, tipo assim, eu tenho, você não tem. Não. Ou então, de você estar tão machucada, tão doída, que você não consegue se alegrar com aquela amiga que está ao seu lado e que tem uma família feliz, que está aberta à vida. Gente, nós precisamos aprender a ter mais maturidade, a crescer, a entender, refletir o que de fato é família, maternidade, dom de Deus. Eu preciso sair da posição de coitado, de coitadinha. Eu preciso crescer. E é doído, dói. Mas olha bem, eu estou lendo um livro com o seguinte título: O Mar Me Contou. Ele é do Cláudio Garcia Pintos. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. Eu já comecei, eu não terminei, eu estou lendo ainda, né? Ele abordou um assunto que eu amei, porque veio assim a calhar com o que eu ia falar hoje. Ele diz o seguinte, que o homem, diante das situações, situações da vida que nos surpreendem, né, que parecem injustas, inadequadas e que vão contra o nosso projeto pessoal de vida, nós temos uma disposição, não sei se é a palavra certa, mas nós temos uma tendência, um ímpeto de já dar o grito. Um grito, na verdade, gente, é de uma certa soberba, de um certo orgulho. Porque a gente começa, sabe o quê? Olha bem, vamos ver se eu estou ficando doido, se o autor está ficando doido. Mas eu me identifiquei. Por exemplo, se você recebe um exame médico e você recebe um diagnóstico que você não está esperando por ele, a primeira coisa que você começa é a pensar assim: gente, mas eu cuidei da minha saúde. Nossa, por que isso foi acontecer comigo? Não, eu estou na flor da idade, eu estou na flor da juventude. Ou então, eu estou ali diante de uma proposta de profissional, de profissão. Meu Deus, por que comigo, né? Tanta gente aí, ó, que está aí se acabando aí no mundo, né, e buscando a morte, e então, né? E eu aqui, tão perfeita.
E aí a gente começa a dizer que é injustiça, é injusto demais isso comigo, ou então com um amigo, com uma amiga. É muito injusto, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa é tão... Não, ela não merecia isso. Ou então, a pessoa, como eu, né, não consegui engravidar. Aí começa, gente, mas tanta gente engravidando e eu não. Eu fiz tudo certinho, eu casei, eu busquei fazer, né, o tratamento, eu fui aos médicos, eu sempre sonhei ser mãe. E aí, tantas mulheres que não querem ser mãe e têm filhos. Tantas mulheres que engravidam e que quando os bebês nascem, elas querem jogar fora, abandonam. Quantas mulheres aí talvez que estão namorando, são solteiras e engravidam até sem querer? E eu que quero engravidar, não engravido. Gente, o caso não é de rir não, é de chorar, mas isso acontece. Isso acontece. Aí olha bem o que o autor vai dizendo. E aqui eu poderia falar mais coisas, você também, eu tenho certeza que você está pensando aí. Nós nos achamos cheios de argumentos e de merecimentos pelo que fizemos, pelo que somos, porque, tipo assim, né? Logo eu. Nós então, que a primeira tentação e o primeiro ato pós esses conflitos aqui? A gente quer perguntar a vida, a gente quer a resposta da vida. E aí eu digo aqui mais, a gente quer que Deus nos responda. Aí o autor diz assim, eu gostei desse termo. Ele diz assim, abre aspas, o delivery existencial bateu equivocadamente à minha porta, deixando-me aquilo que devia ser entregue na casa do vizinho. Gente, em mim não, mas na casa do vizinho podia. Ô gente, a vida não tem que me responder. Deus não tem a obrigação de me responder. Todos nós passamos por isso, passamos por situações diversas. Mas a questão aqui não se trata de ter uma resposta da vida, de ter uma resposta de Deus. É a vida. É Deus quem se dirige a mim e a você. E aí eu digo uma nova frase, citação do livro, abre aspas. O que farás agora com isso que te toca viver? Olhe bem, vou repetir. O que farás agora com isso que te toca viver? É Deus que me pergunta, é Deus que te pergunta diante dessa realidade, a maneira como você vai responder. Não é Ele que vai te dar a resposta, não é Ele que vai te dar Não, Ele quer saber de mim e de você. Precisamos sair dessa posição de vítima. Seja qual for a realidade e seja qual for a maternidade que Deus nos chama, que Deus me chama, que Deus te chama a viver. Precisamos cavar dentro de nós o que já temos e ter a maturidade para discernir o que Deus está me pedindo hoje, agora. Ou então, talvez você pode ser uma mulher que está com dificuldades de lidar com a maternidade, por causa do sofrimento, por causa da sua história. Eu não conheço a sua história. Você conhece, você sabe, e Deus também conhece. Então eu digo a você, peça ajuda, procure ajuda, porque se você não está conseguindo lidar com a maternidade,
Seja o dizer sim à maternidade, ou seja, você que já tem filhos, ou você que está grávida e que sente medo. Medo desse mundo, medo de dar algo errado, medo de morrer. Medo de não dar conta de tratar dos filhos que Deus for te confiar. E você também, mulher que não pode ter, começa a cavar dentro de você. Começa a buscar e começa a dar respostas para a vida e para Deus. É preciso abraçar a vontade de Deus em minha vida, em nossas vidas. Seja você mulher que tem filhos gerados, seja você mulher que decidiu, discerniu que o caminho que você quer seguir é o de celibato, consagrado a Deus, você quer se dedicar totalmente, inteiramente a Deus, a missão. Ou seja, você que ainda não conseguiu engravidar ou que tem medo. Não há justificativas, e aqui eu já vou partindo para o final. Não há justificativas para mim e para você. Uma religiosa, ela se realiza também no dom da maternidade quando se doa à sua missão. Ela é mãe de almas. Uma mulher que adota uma criança e esta gerada por seu coração não é menor mãe que a mãe que gerou. Uma mulher que adotam filhos na oração, que acompanha, que zela, que ensina, que cuida, que ama, não é menor mãe que as outras mães. Espero que eu esteja conseguindo passar para você essa verdade. Que a realização da maternidade, embora, gente, eu não tô sendo aqui, não quero dizer para você que não tem diferença. Mas a maneira como eu escolho viver e abraçar esse chamado de Deus, ele pode ser tão intenso quanto gerar um filho dentro da sua barriga, dentro do seu útero. Desde que você diga sim. Sim. Glauciene Vanelli tá aí. É mãe. E apaixonada. Neucilene também, Isabel tá aí também, Isabel. Tô vendo o rostinho de muitas pessoas muitas mães, muitas mulheres que disseram sim à vida. E muitas mulheres que hoje têm medo de dizer sim à vida, que já criaram um bloqueio, que tem medo de ter mais filhos por medo de não dar conta. E também aquelas que se sentem pequenininhas por não terem ainda gerado filhos. O que não podemos é cair na tentação de ficar nos comparando uma com a outra, ou se colocando como vítima por não ter filhos e outras tantas coisas. Todas nós mulheres temos o dom da maternidade e o dever do mesmo. E agora aqui, gente, eu posso ser crucificada. Como assim, Juliana? Eu tenho o dever de ser mãe? Você tem o dever de exercer, sim, o dom da maternidade. Deus te deu, você tem ele. E você só vai se realizar nele e através dele. E aí eu digo, o que é? O que é o dever?
que é o dever? O dever é justamente o lugar onde Deus fala comigo, fala com você, e você entende, escolhe, se dá livremente. Olha bem, você entende e escolhe se dar livremente. Olha que lindo isso, gente. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Só assim a gente se realiza. Só assim. Se dando. Fora, fora, fora da gente. Nós não nos bastamos. E aí eu vou mais. Diga não. Preste atenção no que eu vou falar aqui. A maternidade individual, que é aquela que eu não preciso ter um esposo ou uma esposa. Quando eu quiser, eu vou lá e vou ser mãe. Diga não ao aborto. Diga não ao aborto. Nada justifica o aborto. Seja você que descobriu estar grávida sem preparação nenhuma, sem condições nenhuma, não se preocupe. Não é à toa que essa criança está aí dentro de você. Deus vai te dar essa possibilidade, esse suporte. Ou você que talvez evita mesmo, não quer mais ter filhos, tem medo. Você que já se fechou, né, a vida. Diga não. Diga não ao anticoncepcional. Diga não. Gente, eu vou deixar uma indicação de livro depois para vocês verem o mal que o anticoncepcional faz na vida da mulher e os abortos ocultos que eles provocam. Aqui, ó, por favor, não se sintam cobradas, não se sintam julgadas. Eu trago esse tema para vocês refletirem junto comigo. Eu estou junto com vocês, para que a gente pense e reflita e busque informação, busque conhecimento do que é que o anticoncepcional pode provocar na vida de uma mulher. E quantos filhos não nascem pelo uso do anticoncepcional? Diga não a qualquer método que exclua de você, mulher, a graça de gerar vida. Não tenha medo de dizer sim à vontade de Deus, de dizer sim à vida e de tomar uma decisão, gente, que vai contrária a tudo que está sendo pregado ultimamente, tudo. Outro dia eu fiquei abismada, que nasceu nem sei o que é, uma turma, uma ideologia, não sei o que é, aonde uma mãe, certamente ferida, né, por traumas, por talvez uma história muito doída, talvez vivida e sofrida, essa mãe, ela teve uma criança, mas como ela não conseguiu lidar com a maternidade, como ela não buscou ajuda, porque é real que a gente vai encontrar dificuldades, seja qual a maternidade que a gente for exercer, a qual o Senhor nos chamar. Seja ela maternidade espiritual, seja ela maternidade do coração, de alma, maternidade biológica, nós vamos enfrentar desafios. E quando a gente tiver dificuldades, temos que pedir ajuda. E essa moça,
Ela então, sabe o que ela fez? Ela criou um movimento, se eu não me engano, que ela quer se unir às mulheres que são infelizes por terem tido filhos. Que ela teve e não é feliz. E ela quer ajudar as outras mulheres que não são. Então, ela está fazendo o caminho inverso, né? Ela está caminhando contrário ao chamado dela, ao que de fato a realiza, a sua própria essência. E aí eu digo para você, sejamos mulheres que vivem a sua essência feminina com intensidade, que geram a vida, que saiam de si mesma e sem medida se realizem ao dar-se aos filhos e filhas que o Pai do Céu lhes ofertar. Seja mãe, seja ternura, seja abraço, seja você com tudo que é, com tudo que és, sem medo de ir contra a corrente desse tempo que quer a todo tempo descaracterizar o que tens, o que temos de mais precioso e necessário. Abra-te à vida. A humanidade, ela precisa do seu sim, como Maria, lá relatado, né, em São Lucas. Digamos, nós mulheres, em um só coro: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. São Lucas 1,38. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. E aqui eu vou encerrando essa live, mas deixando essa mensagem de reflexão, para que nós possamos então refletir juntas. Essa reflexão que eu trago aqui, gente, eu não estou trazendo ela para você, não. Estou trazendo para mim, para você, para nós refletirmos juntas no que de fato vai fazer de nós mulheres inteiras e dispostas a fazer a vontade de Deus e assim nos realizar e glorificar o nome do nosso Deus, amor, que tanto nos confiou, nos fazendo mulher.